Dando início, então, ao nosso treinamento da operação básica do GT, o objetivo é proporcionar a você, usuário, um conhecimento suficiente para essa operação, cumprindo, assim, as rotinas mensais mínimas do processo do controle, do ponto eletrônico. Essa é a nossa tela inicial de login do sistema. Você vai digitar o seu usuário e a sua senha. Ele vai abrir a tela principal de navegação, onde você, com o seu usuário, terá acesso aos diversos módulos, que você tenha direito. E o módulo que nós vamos tratar é o módulo gerenciador de tempo. O início, o primeiro passo, a primeira rotina a ser feita, é a abertura de período. A abertura de período se está em dois momentos, aliás, em dois passos. Você vai em processo, fechamento, pessoa. Essa tela você vai definir o período a ser tratado. Qual o período de ponto que você vai tratar? Por exemplo, de 1 a 30, 21 a 20. Nessa base nós estamos tratando um período de 16 a 15, ou seja, do 16 do mês anterior para 15 do mês atual de processamento. Okay? Para iniciar, para inserir um novo período, inserir, você vai dar o descritivo, por exemplo, ponto janeiro 2016. Pode referenciar a empresa, por exemplo. Detalhe importante é que o início desse período ele tem que ser o dia imediatamente seguinte ao final do período anterior. Isso é uma regra, é um conceito do sistema. Não pode existir lacunas entre um período e outro. Então, 16 de 12 de 2015, data fim, 15 de janeiro de 2016. Você salva, reconsulta a tela, você vai ver que ele vai posicionar e você pode agora associar a empresa que fará parte, ou as empresas que farão parte do apontamento desse período. No caso, nós vamos estar trabalhando com a empresa 112. Salvou. Terminado esse primeiro ponto, o segundo, que corresponde à abertura do período de tratamento, é a transferência, onde você vai indicar para que evento da folha esses dados, esses apontamentos irão. Então, esse processo fica em processo, transferência, transferência. Similar à tela anterior, eu vou inserir uma nova transferência. Folha de janeiro 2016. Empresa 112. É sempre importante manter essas referências na descrição. Isso ajuda muito ao controle. Então, o período de ponto com a transferência para a folha. Isso faz a referência. E a data do mês correspondente ao período da folha. Por exemplo, 20 de 1 de 2016. Tipo sempre mensal, que é para a folha. E o destino, folha soft. Você salva, faz uma ligeira consulta, você já tem o período, a transferência que você abriu e quais os períodos de ponto você pode ter. Poderia ter mais de um. Nesse caso, a gente vai trabalhar com esse. Aí você associa período a ser apontado com a folha para a qual ele vai enviar os resultados desse apontamento, desse período, desse processamento. Pronto. Criado o nosso período para trabalho. Pois bem, toda pessoa admitida, na folha soft, o GT já vai enxergá-la. Então, não é uma necessidade de fazer um cadastro dela. O que é preciso para que as marcações do relógio sejam identificadas ou atribuídas aos funcionários, a essa pessoa? É preciso associar a ela um crachá, parâmetros, onde eu crio o crachá. Parâmetros, crachá, crachá. Então, é uma tela de cadastro comum, simples, onde eu vou
cadastrar um crachá. Então, por exemplo, 999-2017. Código interno. O que é esse código interno? O crachá, o número do crachá, é o que eu vou associar à pessoa, ao funcionário. Inclusive, esse número do crachá pode ser a própria matrícula do funcionário. O código interno é o código identificador no relógio dessa pessoa, desse funcionário, que vai estar dentro do arquivo de importação, tá certo? É muito comum que os dois códigos sejam iguais, mas é importante entender a diferença, porque não necessariamente o código interno tem que ser igual ao código do crachá, tá ok? E o tipo do crachá, que é o tipo funcionário. Salvo. Pois bem, a quem pertence esse crachá? Ou seja, como é que o sistema vai saber as marcações que virão desse código interno para esse crachá de quem pertence? Então eu preciso associar esse crachá a uma pessoa, a um funcionário. Então eu faço isso em parâmetros crachá pessoa. Aí eu consulto, né, a pessoa, no caso vou consultar a matrícula 16, que é a Ângela, e vou associar o crachá. É importante ou pertinente lembrar, né, que toda a tela do GT que traz algum default de data, traz como padrão, como default, a data do dia que você está trabalhando. Né? Por exemplo, 11/3/2016, que é o dia que nós estamos gravando esse treinamento. Então, essa data, você tem que observar de colocar correspondente. Realmente, a partir da data em que ele iniciou o uso desse crachá. No caso, no nosso exemplo, vai ser 16/12/2015. Data fim, ela só vai ser informada quando ele deixar de usar esse crachá. Quer dizer, qual foi o último dia em que ele usou esse crachá e não vai usar mais. Isso pode ser numa troca de crachás ou isso pode ser na data da demissão. Sendo que esse data fim, quando se tratar de demissão, ele vai ser colocado automaticamente pela Folha Soft. Crachá. Aí é o número do crachá que você vai associar à pessoa. Pronto, a associação está feita. Ok? Numa troca de crachá, aí sim você vai informar a data fim e aí uma nova data. Ok? Feita a associação do crachá. Bem, após fazer a associação do crachá, quando se fizer necessário, por que eu fiz essa observação agora, quando se fizer necessário? Porque a gente vai, durante o treinamento, seguir uma pedagogia, passo a passo. Mas não necessariamente esses passos têm que ser um após o outro, efetivamente. Tá certo? É só uma questão pedagógica do treinamento. Agora a pergunta, qual é o horário dessa pessoa? Qual é a jornada dessa pessoa? Né? Que turno ele trabalha? Isso é fundamental para que o GT possa entender as marcações que vêm do relógio e aí poder identificá-las. Isso é feito, na verdade, associando o que no GT nós chamamos de grade de horas. Então, lá em parâmetros, grade de horas, pessoa. Nós vamos associar um horário, uma grade de horas ao funcionário. É interessante observar que ele já trouxe, né, ancorado, o último funcionário que eu trabalhei. Isso é uma característica do sistema. Sempre que você navegar de uma tela para outra, em que a consulta da tela é matrícula ou é funcionário, ele sempre vai trazer o funcionário anterior. Ok? Isso facilita muito, principalmente em momentos de cadastro. Então, vamos associar a essa pessoa, a Ângela, né, ao funcionário, uma grade de horas. Lembra da observação sobre a data default? A mesma coisa aqui. Então, tome cuidado realmente sempre de ter atenção à data em que você vai associar a grade de horas também à pessoa. Tá? Isso vai evitar problemas depois, ou alguns erros de apontamento, que vão acontecer a partir da data associada, tá certo? Então aqui também ele vai começar no dia 16/12/2015. A data fim, né, quando a pessoa, por exemplo, sai desse horário e passa para um outro horário. E o código da grade que ele vai usar. Nesse caso, é esse daqui, tá certo? Salvou. Estou associando a ele esse grade de horário. Tá? Essa informação embaixo é interessante, que dá o usuário, a data
e o horário em que essa associação foi feita. Tá? Se numa troca de horário, né, você pode vir nessa tela, consultando a pessoa, é apenas dar uma data fim, né, por exemplo, um exemplo mesmo, né, só, 20 de janeiro de 2016. E aí ele vai começar um novo horário. É importante que esse novo horário seja também uma data seguinte ao horário que ele terminou. Não pode existir lacuna entre uma jornada ou entre uma grade de horas e a outra. Tá ok? Mas foi só um exemplo citando no caso de uma troca. Aqui você identificaria, então, 21 de janeiro de 2016, o novo turno que ele passa a exercer, por exemplo, 002. Tá? E aí, salvou. Pronto, você associou à pessoa uma grade de horas de início e também já fez aqui, né, como exemplo, uma troca de turno. Tá certo? Pois bem, nós já abrimos um período, né? Já dissemos para onde essas informações que vão ser processadas nesse período vão ser transferidas. Associamos crachás, que possibilita o sistema identificar as marcações que virão do relógio, e definimos o horário de trabalho da pessoa. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos importar as marcações vindas do relógio, justamente para que o sistema possa ter informações para processar. Onde fazemos isso? Temos alguns atalhos para isso, alguns caminhos, né? Eu posso fazer isso em processo, importação de relógio. Né? Como posso fazer isso em utilitário? Importar arquivo de relógio. As duas telas, né, os dois caminhos, as duas opções, sempre vão te remeter para a mesma tela, que é essa tela de importar arquivo de relógio. Okay? Como eu vou fazer a importação de um arquivo novo, eu vou dizer que é novo. Aí eu vou escolher o modelo do relógio. Fazendo isso, eu faço dando um duplo clique. E quais os modelos disponíveis. Né? No caso, a gente vai usar o aluno treinamento. Em seguida, eu vou dizer aonde o arquivo se encontra. Então, dando um duplo clique, ele vai abrir uma tela de pesquisa comum do Windows. Eu vou escolher o meu arquivo que veio do relógio. E aqui é uma navegação comum, já conhecida. Você vai para onde você quer e aonde está o seu arquivo de relógio, tá? Que veio do relógio eletrônico. Abro. Em seguida, eu vou definir divergência. Aqui a gente assume sempre 100. Apesar do default estar como 10, pode criar o hábito aí de realmente sempre colocar divergência percentual 100. E processar. Ele vai indicar a carga de arquivo e processamento encerrado da concessa. Essa carga, o que identifica? Identifica que ele achou o arquivo onde você indicou e conseguiu ler todo o arquivo e trouxe para dentro do sistema. Tá? Agora o que ele vai fazer? Ele vai verificar se os registros que estão lá têm ou não alguma divergência ou estão de acordo. E aí ele vai dizer, olha, eu tenho 46 registros, processei 46 e não encontrei nenhuma divergência. Né? Numa aba linha, por exemplo, eu identifico todas as linhas do relógio e foram todas processadas e sem nenhum erro. Ok? Pronto, as marcações foram importadas, tá? Para essa pessoa. Bem, a gente já importou as marcações, agora vamos processar o sistema, ou seja, gerar resultados. Né? Primeiro eu vou mostrar um processamento geral. Então, processos, acompanhamento. Essa é a tela de processamento geral. Por default, ela sempre vai estar em processar resultados até. Mas sempre que você for iniciar um período, né, então o primeiro processamento é importante que seja o compila grade de horas. O que ele faz? Ele, a partir da jornada prevista ou da grade associada a cada um dos colaboradores, ele monta um calendário para aquele período. Né? O sistema, na verdade, vai chamar de prevista. Né? O que está previsto a pessoa trabalhar. Então, por exemplo, dia 20/12. Vamos supor que dia 20/12 seja uma terça-feira. O que é previsto para aquele colaborador no dia 20/12, que é uma terça-feira, fazer? Entrar às 8, ir almoçar às 12, voltar às 13 e sair às
17 horas. Então é o previsto para aquele dia. Então o sistema ele vai montar, que é com base nessa prevista, nesse calendário montado, que o sistema tem condição de, a partir das marcações que vieram importadas do relógio, identificar que aquela marcação no dia 20, que veio do relógio às 8h20, é uma entrada. A marcação que veio às 16h43 é uma saída. Enfim, é a partir desse processo. Então compila a grade de horas. Sempre importante, quando você escolher o processamento que vai realizar, definir o período que você quer processar. Eu quero processar o ponto de janeiro de 2016, 16/12 a 15, e a transferência correspondente, ok? A gente sempre costuma brincar que aqui é sempre importante fazer o parzinho, o fechamento com a sua transferência, tá? E processar. Aí eu vou pedir para analisar esse analisa carimbos, o que ele faz. Se a pessoa, ao processar aquela pessoa, ela já está ok com relação ao compila grade de horas a esse processamento, ele não precisa processar. Ele processa alguém que tenha tido divergência ou problema no período anterior, tá certo? Então a gente tira a análise carimbo que é para processar todo mundo, independente da situação que esteja. Ele começa a processar, ele vai indicar aqui um status do processamento e aqui um acompanhamento. Quantos por cento de 58 que ele identificou já foram processados? Quase terminando. Feito. Após compilar a grade de horas, esse processo de compilar a grade de horas você não precisa fazer constantemente. A ideia dele é sempre que há uma mudança de calendário. Não, se eu for criar, acabei de cadastrar um feriado, a pessoa foi colocar de férias nesse período e ainda não estava. Toda ação que possa implicar em mudança no calendário, numa possível prevista, é importante você processar o compila grade de horas. Tá certo? Segundo passo, processar resultados até. Esse processamento ele faz o quê? Ele vai pegar as marcações que vieram e vai processá-las, vai entendê-las, vai identificá-las. A gente costuma dizer que ele passa por quatro passos, que a gente pode vê-los aqui. Verificar a marcação. A partir da marcação que veio do relógio, comparada com a prevista, qual é a apuração daquela marcação? Essa marcação é uma entrada, essa marcação é uma saída em refeição, uma volta da refeição, uma saída. Essa marcação é num dia que não está previsto trabalho, então é uma marcação em extra. Ou seja, a partir das marcações e da prevista, e nesse momento ele faz uma apuração. O segundo passo dele é gerar apontamento. Perfeito. Naquele dia eu consegui apurar todo o dia, eu sei o que foi entrada, o que foi saída, quais os apontamentos possíveis? Atrasos, extras, saídas antecipadas, ou nenhum apontamento se ele marcou certinho o seu cartão. Segundo, a partir do apontamento feito, quais os resultados eu posso apresentar para o GT? De hora extra, de atraso, de falta, ou seja, das exceções que aconteceram no apontamento. Que resultados eu já tenho? E o último passo que é, a partir desses resultados, quais serão transferidos para a folha? Então ele já define nesse processo. A gente poderia escolher que o GT fizesse só um dos passos, sim, a partir dessa escolha, mas o que a gente costuma sugerir é já deixar em gerar lançamento de transferência. O GT sabe exatamente cada um dos passos e onde ele para. Tá? E aí é processar. É igual ao compila, ele vai mostrar a quantidade de pessoas que estão sendo processadas e se existem divergências ou não. Aponta, na verdade, um índice de divergência. No caso aqui, ele processou 9 pessoas, das 9 pessoas processadas, 9 estão com divergência. O que são essas divergências? Ações possíveis que o usuário tem aqui que ter sobre os apontamentos. A gente vai identificá-las já, Aliás, esse seria o nosso próximo passo. Como identificar as divergências de um processamento. Vimos nosso processo, ele terminou com divergência. Então agora nós vamos partir para a análise dessas divergências e, propriamente dito, o tratamento do ponto de cada um dos colaboradores. Então, um local onde eu posso identificar as divergências, eu posso tirar um relatório, nós chamamos de relatórios de ocorrências, que é em resultados, relatório gerar,
outros, ocorrência. Né? E aí você tem dados a serem preenchidos. Os básicos são período de início e fim, que eu vou querer tirar as divergências. Tipo, o tipo é sempre interessante você deixá-lo como erro, que é efetivamente aquilo que você vai precisar tratar. A gente fala isso porque existem outros, como avisos, inválidos, mas esses são todas informações mais usadas pelo suporte do sistema, tá certo? Então, né, que significa erros, então só para você ver a lista de opções, né, você tem essas várias opções, mas o que interessa para você tratar são os erros. Tá? As etapas processadas, né, você tem aqui, lembra, eu comentei, né, antes, apontamento, compila, fechamento, gera dados, transferência, verifica, marcações. É como se eu quisesse ver, eu poderia ver, né, as divergências em cada uma das etapas que o GT passa. Mas a gente vai trabalhar com todas para ver. Vamos executar. Aí ele vai explodir para a gente o relatório em tela. Só ele processar. Ó. Você tem aqui um relatório de ocorrência que define as ocorrências existentes, né, de cada um dos colaboradores que estão trabalhando, né, que estão no nosso período, só para você visualizar. Fechar. Eu poderia escolher isso para uma pessoa só? Poderia, por exemplo, 16, a Ângela, que foi o nosso exemplo há pouco tempo. Executar. E aí traz as divergências que precisam tratar. Por exemplo, existe apontamento de saída antecipada, né, atrasos, enfim. Aqui nós vamos ter as informações que nós precisamos tratar, que você, usuário, precisa tratar do ponto do colaborador. Essa é uma forma de analisarmos a divergência, ou de identificarmos as divergências. Agora sim, né, depois de você ter identificado as ocorrências, vamos tratar essas ocorrências, né, esses apontamentos, enfim. Onde fazemos isso? E de maneira individual, ou seja, cada colaborador. Movimentos, justificativa, responsável, motivo. Essa primeira tela do responsável motivo sempre vai trazer o responsável associado ao usuário que está trabalhando no momento. Né? Na aba período, ele sempre vai relacionar os períodos abertos para tratamento da empresa em que você está no momento. Tá certo? E aqui você tem opções de restrição, por exemplo. Sem restrição, né, quando eu apertar o botão justificar, que vai me levar para a tela onde eu vou trabalhar, propriamente dito, ele vai trazer todos e qualquer pessoa que esteja pertencente a esse período. Mas eu posso restringir, por exemplo, eu quero tratar, eu quero que venha só as ocorrências, ou seja, só as pessoas que têm ocorrências a serem tratadas. Eu quero pessoas com qualquer ocorrência, não só de erro, ou que ainda não foram justificadas, ou só as que têm justificativa, enfim. Né? Eu vou optar por ocorrência de erro. Por quê? Eu quero tratar as pessoas que precisam ser tratadas. Justificar. Essa tela, a gente costuma dizer que é a tela em que você mais vai trabalhar durante todo o seu ponto. Porque é onde você consegue ver as marcações das pessoas, o apontamento, enfim, os dados gerais, tudo você consegue, muito das coisas você resolve nessa mesma tela. Então vamos consultar uma pessoa para trabalhar, né? Matrícula 16, executar consulta, trouxe, e aqui eu tenho os dados, lembra que ela já foi processada? Então eu tenho aqui tudo o que eu preciso, né? As marcações, o que veio do relógio, né? A apuração, então essa marcação veio do relógio, 8h40, o que ela é? Então o sistema identificou que ela era uma entrada. Essa marcação veio do relógio, 18h30, o sistema identificou que era uma saída. Tá? Então, e aqui, né, ou seja, as marcações ficam distribuídas nessa parte. O apontamento, né, ou seja, a partir desse horário feito, o que eu apontei? Olha, eu apontei 20 minutos de horas extras. É só olhar. Ó, o horário previsto que fica aqui embaixo para esse dia, 9, 12h30, 14, 18h30. Ele entrou às 8h40, para as 9, 20 minutos de horas extras. Um outro apontamento, por exemplo, saída antecipada, 1h e 12 minutos. Ó, a prevista para esse dia 18 está aqui, o mesmo.
18h30 era previsto, saiu 17h30, então significa que ele saiu 1 hora e 12 minutos antes. Então aqui você consegue, você tem uma leitura já dos resultados apontados. Agora, o que eu vou fazer com esses apontamentos? Por exemplo, essa aba ocorrência. Aquilo que nós vimos no relatório ocorrência, eu tenho também aqui, nessa aba. Então, por exemplo, no dia 18, existe um apontamento de saída antecipada para ser justificado. Está aqui, dia 18, saída antecipada. Então, são informações que eu preciso tratar. Que informação eu tenho que tratar? Como é que eu trato essa informação? Eu vou dar uma justificativa para os apontamentos. Então, por exemplo, saída antecipada, dando um duplo clique. Quais os motivos eu posso usar para esse apontamento? Então, ele saiu antecipadamente porque ele foi ao médico. Então, lancei um atestado médico. Salvo essa tratativa, processo. Ainda existe divergências, ele avisa você. Mas se voltarmos para a aba ocorrência, por exemplo, eu já não tenho mais a divergência do dia 18, porque eu já tratei a divergência que existia no dia 18. E é exatamente isso que você vai fazer com cada um dos dias do período, ou, efetivamente, com as ocorrências que estão relacionadas e que precisam ser tratadas. Tá ok? Outro detalhe importante, por exemplo, dia 25 de dezembro, hoje aqui está como um dia normal, mas na verdade ele se trata de um feriado. Então algo importante que é preciso também é identificar todos os feriados a serem cadastrados periodicamente. Onde vamos fazer isso? Organização, calendário, feriados. Então a gente pode incluir aqui um feriado para essa empresa, 25/12/2015. Sexta-feira, trata-se de um feriado nacional e é Natal. Vou aproveitar, vou incluir também um do 1/2016. Feriado nacional, Ano Novo. Salvo. Já diz que foi cadastrado os feriados para a empresa. Se eu vier no funcionário, voltando para a tela, e só processar, já vamos ter alguns resultados diferentes. Lembra que tínhamos atrasos, etc. Para o dia. Ele vai consultar. O dia 25 passou a ser um feriado. E os apontamentos já não são mais marcações em horário normal. A marcação aqui é uma marcação em extra. E o sistema identificou também um apontamento como extra em dia de feriado. Algo interessante, olhando para esse apontamento, é que o GT está parametrizado, ele tem um conceito de diurno e noturno em seus apontamentos. Ele sempre vai diferenciar o apontamento no período que é diurno, a gente vai ver que é das 10h25 até as 22 horas, e o apontamento que aconteceu dentro do noturno, que possivelmente foi das 22 às 23h30, veja, 1h30. Mesma coisa deve ter acontecido para o dia 1º. Dia 1º é um feriado e as marcações ficam tratadas como horas extras. Isso é importante. Isso vai funcionar feriados, se a marcação aconteceu no folga. Vamos imaginar que a marcação não veio do relógio, propriamente dito, e eu preciso inserir uma marcação, houve uma falta de marcação ou algo do gênero. Então eu posso inserir em qualquer momento, eu posso trocar. Vamos imaginar que aqui veio do relógio 17h18, mas por alguma outra razão, na verdade essa marcação devia ser 19 horas. Basta a gente inserir essa marcação nova, salvar e processar. O GT já vai entender a mudança, inclusive a saída antecipada deixou de ser saída antecipada e temos aí agora um resultado de horas extras. Ok? Então são todas as informações que você vai tratar aqui. Algo interessante falar nessa aba, ou aliás, nessa tela responsável motivo, é que aqui também você pode fazer a troca de horário. Em qualquer momento você pode, a partir dessa tela, criar, por exemplo, cadastrar para ele um horário. Vamos imaginar que ele trocou a partir do dia 10 de janeiro de 2016
Ele encerrou e a partir do dia 11 de 1 de 2016, ele passa a trabalhar num outro horário, por exemplo, 001. Né? Não foi lá um bom exemplo, né? Vamos ver, 002. Pronto, uma grade de horário. Então, salva. Veja que ele identifica, como a gente viu na tela da associação de grades, né? Quando foi feito, horário que foi feito, e se processarmos, algumas divergências vieram. A gente vai ver aqui a marcação. A partir do dia 11 de janeiro. Veja que ele já teve uma diferença nas marcações que ocorreram aqui. Tá ok? Pois bem, após ter feito toda a tratativa, né, todo o tratamento das ocorrências, dos apontamentos, justificativos, motivos, ter lançado marcações que possam ter necessidade, enfim. Após termos processado e não termos mais nenhuma divergência, nós temos, o próximo passo será o quê? Transferir as informações que estão no GT para a FolhaSoft. Né? Então, onde fazemos isso? Processos, acompanhamento. É o terceiro item que faltou naquele momento. Transfere lançamentos, onde eu envio as informações, escolhendo o parzinho, né? Da FolhaSoft, aliás, do GT para a FolhaSoft. Processar, ele vai indicar, 9 prontos, que são os 9 que eu trato, né, no ponto, estão prontos. Se houvesse alguém com divergência, ele diria quais os erros. Se por um acaso eu controlasse terceiros, eu posso fazê-lo não no ponto, mas no refeição, ele diria quantos terceiros eu controlo, né? E aí, pronto, sim, ele vai indicar os transferidos, quantos foram transferidos para a folha. Tá certo? Com isso eu tenho as informações, elas foram enviadas para o sistema FolhaSoft. Após transferir, significa que você encerrou o período, ou seja, você tratou, né, todas as ocorrências e você transferiu para a folha. É preciso encerrar o período que estava tratando. Onde eu faço esse encerramento, onde eu fecho, né, são 2 passos. Primeiro, processo, fechamento, pessoa. Lá onde você criou o período, você também encerra o período. Né? Então aqui, ponto correspondente, ponto de janeiro de 2016, que é esse, já foi tratado, eu quero encerrar, a empresa é essa, eu vou encerrar o período. Salvo. Essa ação, ela é importantíssima. Tá? Pois que transferiu, é importante que você faça esse fechamento, ou seja, você encerre esse período, por quê? Qualquer ação, uma ação que envolva ou que possa criar uma possibilidade de validação de resultados, vai obrigar você a processar novamente o GT e a transferir novamente o GT. Só que você já transferiu, já estão certos. Então esse processo, esse passo, ele é bem importante. Encerrou o fechamento, e agora eu vou encerrar a transferência correspondente a esse fechamento. Está aqui o fechamento, está encerrado. Então eu venho aqui e encerro a minha transferência. Desse modo, eu fiz o quê? Eu fechei esse período e estou pronto para dar início a um novo período. Ok? Estamos chegando ao final e eu queria apresentar uns relatórios, né, alguns relatórios padrões que podem ser usados por você. Todo relatório se encontra em resultados, relatórios gerar. Né? O GT ele tem uma gama grande, né, de possibilidades de relatórios. Nós não vamos tratar de todos eles aqui.
nesse treinamento, né? Você verifica que são várias opções, até por conta do GT ser um sistema, né, o RH Soft, para variedade de áreas de trabalho e de negócio. Então eu queria mostrar, primeiro, um espelho de cartão. Você tem várias opções, entre elas a opção padrão, né? Você pode tirar para uma pessoa, como para toda a empresa. Você escolhe o período que você deseja e executa. E você tem aqui um exemplo do espelho que você pode emitir. Ele mostra todos os horários feitos, né? Os apontamentos, né, como resultado do que foi enviado para a folha, sua carga horária e etc. É um espelho de cartão. Outro relatório que eu gostaria de apresentar, né, por exemplo, uma conferência de resultados. Eu posso ver os resultados a partir de marcações, realizado apontamento. Em padrão eu vejo apontamentos, e em resultado, sobre resultado eu vejo os resultados. Então, por exemplo, eu tenho aqui dia a dia os resultados que foram obtidos, né, a partir das marcações que foram feitas. Ele lembra um pouco o espelho, né, mas ele não é efetivamente o espelho, ele é realmente o objetivo desse relatório é mostrar os resultados dia a dia que o sistema realizou. Existem mais diversos relatórios. Eu poderia usar, por exemplo, em utilitários, aliás, em gerencial, eu poderia ver os apontamentos com os motivos que foram gerados, por exemplo, 16/12/2015 a 15/1/2016. Posso escolher as contas de apontamento, né, os motivos que são usados, ou de repente não escolho nenhum deles, quero todos os motivos possíveis para todas as contas. Esse é um relatório mais gerencial mesmo, onde você tem uma relação de apontamentos, ou de motivos, aliás, para os apontamentos que ele justificou, por exemplo. Faltas abonadas, atrasos, e assim por diante. E um resumo do que foi utilizado. Enfim, o GT ele tem uma variedade de relatórios e de várias opções que você vai poder utilizar.